Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Eduardo e o nosso tema da aula de hoje vai ser construções em área de preservação permanente, as APPs. Então, serve a tua bebida predileta e nos acompanhe nessa aula. Bom, como nós sabemos, hoje nós temos vários conflitos com relação à questão de propriedade, ou seja, o direito da propriedade, o direito sobre a propriedade e sobre também o uso dela, certo? Então, o proprietário muitas vezes se acha no direito de utilizar aquele bem, aquela propriedade no qual ele adquiriu, da maneira como ele bem entender. Mas nós temos vários direitos, várias proteções, né, dentro do direito que resguardam determinadas ações na propriedade com relação a esse proprietário, certo? A própria Constituição Federal nos assegura uma série de direitos, entre eles o direito à moradia, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à saúde, à segurança e assim por diante. Ou seja, existem vários direitos ali que são tutelados através da Constituição Federal. Mas o que a gente pode observar ali é o seguinte: o direito à moradia ele está junto com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não existe uma hierarquia entre esses direitos, certo? Então, cabe a nós, diante de um fato, diante de um caso concreto, por exemplo, analisar quando que um direito se sobrepõe ao outro. Não que um esteja hierarquicamente superior ao outro, mas quando que é utilizado um e quando que é utilizado o outro direito. Sempre é importante a gente entender que quando nós temos um direito da coletividade, ele se sobrepõe a um direito individual, a um direito privado. Então esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um interesse público, é um interesse coletivo, né? É um direito de todos, um direito maior, certo? E quando eu tenho um direito à moradia, é um direito particular, ou seja, é um direito da pessoa. Então, quando nós temos um conflito com relação à questão de moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, já se entendeu, já é pacífico até mesmo em julgamentos, que se sobrepõe o direito da coletividade, ou seja, o direito ao meio ambiente equilibrado. E é nesse sentido que são feitas as discussões com relação à própria construção em áreas de preservação permanente. É claro que a gente precisa primeiro entender quais são essas áreas de preservação permanente, ou seja, onde que elas estão inseridas e de que forma que se aplica, né, esse determinado direito a determinados julgados. Ok? Então, eu vou ler para nós aqui algumas súmulas do STJ que tratam sobre a questão do meio ambiente de uma forma geral, mas acredito que se aplica muito essa parte de construções em APP. E também alguns trechos do próprio novo Código Florestal, que vai nos trazer uma ideia, né, de possibilidade ou não de construção ou de manutenção de determinadas atividades em áreas de preservação permanente, ok? Então eu começo lendo para nós o que é uma área de preservação permanente. E está previsto lá no artigo 3º do novo Código Florestal o que é essa área de preservação permanente. Então acompanhe aqui. Diz o seguinte: a área de preservação permanente, APP, é uma área protegida coberta ou não por vegetação nativa. Então acompanhe que esse coberto ou não por vegetação nativa é o seguinte: muitas vezes uma determinada propriedade que está ali, ou que parte dela é dentro de uma APP, essa APP muitas vezes não aparenta ser, né, aos olhos do próprio proprietário. Por quê? Porque não necessariamente a gente vai encontrar aquela mata como área de preservação permanente. Muitas vezes tu tem ali uma determinada vegetação, até mesmo rasteira, mas devido à sua localização, a certas características, se enquadra como área de preservação permanente. E aí o uso dessa área acaba sendo bem restrito, certo? Então, não necessariamente uma APP nós vamos encontrar florestas, ok? Então, coberta ou não por vegetação nativa, que a gente entende aí como algumas florestas, algumas árvores nativas, ok? Então, é importante que a gente entenda um pouquinho sobre isso aí também. Então, olha só, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então verifique que aqui novamente nós temos uma segurança sobre um determinado direito, tá? Que é esse bem-estar das populações. Verifico que está sempre falando no coletivo e nunca na questão privativa, na questão individual. Beleza? Então aqui a gente tem o entendimento do que é essa área de preservação permanente, certo? Nós vamos nos ater aqui nessa aula sobre as áreas de preservação permanente nas margens de rios. É claro que nós vamos ter outros exemplos, como por exemplo o topo de morro, morros com inclinação superior a 45 graus, nascentes, né, e olhos d'água, ou seja, as margens de nascente e olhos d'água, mas a gente vai aqui nos ater especificamente sobre as margens de corpo hídrico perene e intermitente, certo? Então são aqueles rios, riachos, arroios que correm de maneira frequente, ou seja, a gente não verifica um determinado arroio ou rio somente em épocas chuvosas, ele está constantemente tendo o seu curso de água normal, o seu curso de água natural. Então é sobre esse tipo de ambiente que nós temos as APPs e margens desses cursos d'água. Ok? Então nós vamos ater a esses casos específicos para dar também esses exemplos e ficar mais claro para todo mundo. Por que isso? Porque justamente as construções, as áreas urbanas, elas nascem ao redor de rios. Então geralmente os maiores conflitos que nós temos em termos de APP são ao redor de rios. Então por isso que nós vamos ater a esses exemplos. Beleza? Então seguindo aqui. O artigo 8º do mesmo Código Florestal, né, de 2012, ele traz o seguinte: a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses. Então, observem que há aqui uma exclusividade de supressão de vegetação nativa nessas áreas de APP. Não inclui outros, ele deixa bem claro isso. Então é o seguinte: em hipóteses de utilidade pública, interesse social ou de baixo impacto. Então, verifiquem que, quando a gente fala de interesse social, a gente também está tratando de coletividade, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma construção, por exemplo, de assentamentos para pessoas de baixa renda, isso é um interesse social, é uma infraestrutura de moradia para pessoas de baixa renda. É diferente de uma construção de uma única pessoa, por exemplo, seja ele para uma construção de uma casa de veraneio, um exemplo, ou de final de semana, um sítio, essas coisas assim. Então, quando a gente fala de interesse social e quer vincular isso a uma questão de moradia, uma questão de infraestrutura, a gente tem que pensar isso em termos de coletividade, certo? Então, isso também nos traz esse artigo 8º. Ainda, no parágrafo 2º desse mesmo artigo diz o seguinte: a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em APP, que tratam os incisos e tal do artigo 4º, poderá ser autorizada excepcionalmente, observem o excepcionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida para a execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária. Verifica novamente aqui a questão do interesse social, porque logo ele segue, né? Regularização fundiária de interesse social. Ou seja, é permitido, talvez até a própria manutenção dessas residências, exclusivamente quando se trata de interesse social, certo? Em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Verifique que tudo isso que eu comentei com relação ao interesse social se encaixa nesse parágrafo aqui, certo? Bom, seguindo no próprio Código Florestal, nós também temos lá no artigo 61A também um item que eu considero importante para que depois a gente passe a discutir alguns casos específicos. Por exemplo, nas APPs é autorizada exclusivamente, e olha, essas palavras são muito importantes, exclusivamente, excepcionalmente, então, exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvipastoris, ecoturismo e de turismo rurais em áreas consolidadas. Aqui ele está dizendo a questão de o que é uma área consolidada. Então, geralmente a área consolidada, ele nos remete àquela área rural, certo? Que já possuía atividades, certo? Antes de 22 de julho de 2008. Então, aquelas atividades que ocorriam
antes de 22 de julho de 2008 em área de preservação permanente são consideradas áreas consolidadas. Isso não significa que elas podem seguir acontecendo da forma como estão. Tem que verificar umas margens mínimas previstas na própria legislação. Então, quando a gente trata de área consolidada, digamos que eles têm ali uma margem para trabalhar, né, em termos de proteção ou de regeneração daquela mata nativa que foi degradada, certo? Então vai depender também do tamanho de propriedade, tudo isso é bem descrito no próprio Código Florestal, certo? Então nós temos aqui uma exclusividade, ou seja, quando eu tenho algo que acontece em área de preservação permanente, ela só pode dar continuidade se ela for considerada uma área consolidada, resguardado, obviamente, algumas características específicas conforme o tamanho da propriedade. Então, lembrando que área consolidada é aquela área ou aquela atividade que ocorre em APP até 22 de julho de 2008. Beleza? Então até aqui nós vimos especificamente sobre algumas atividades, sobre o que é área de preservação permanente. Mas, de uns 2 dias para cá, eu venho dando uma boa pesquisada com relação até a julgados sobre essas questões de área de preservação permanente. E acabei encontrando algumas súmulas que são bem interessantes. Então, como eu comentei lá no início, a gente tem ainda vários conflitos com relação ao próprio uso por parte do proprietário daquela área. Então, hoje em dia a gente não pode mais falar, eu comprei uma área, aquela área é minha, eu faço o que eu bem entender daquela área. Hoje a gente não pode mais falar dessa forma, até mesmo porque vai depender muito das características daquela área. Então, o que é muito importante quando a gente vai comprar um determinado imóvel, uma área de terras, por exemplo, é verificar as possibilidades construtivas desse imóvel ou desta área e também as características de fato ambientais dessa área. Então eu preciso sempre investigar, fazer uma investigação antes de adquirir determinado imóvel, para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer naquela determinada área. Então, nós vamos passar a analisar agora algumas súmulas do STJ para conseguirmos identificar casos, né, e até discutir alguns casos sobre essas construções em APP. Ok? Vamos lá? Então, olha só. Observem que a súmula 613 do STJ, que diz respeito ao direito ambiental, ele diz o seguinte: não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Bom, analisando os fatos que que surgiram, né, para ter essa súmula 613, a gente pode dizer o seguinte: diversos proprietários alegavam que quando compraram aquela área ou aquele imóvel já se encontrava daquela forma, ou seja, eles não poderiam ser responsabilizados pelo dano ambiental ocorrido nessa área de preservação permanente, porque eles já adquiriram daquela forma, ou seja, se alguém tem que ser responsabilizado é o proprietário antigo. Bom, ele está querendo dizer aqui que o dano ambiental, ele conforme, né, o juridiquês, ele é propter rem, ou seja, ele acompanha a coisa. Então, se o dano, por mais que ele tenha sido ocorrido por um proprietário anterior, ele acompanha a coisa, ou seja, a responsabilidade daquele dano acompanha a coisa. Então, se eu adquirir aquele imóvel que já possuía aquele dano ambiental em APP, eu sou responsável pela reparação do dano causado ao meio ambiente, nesse caso na APP, certo? Então, o dano ambiental em termos de meio ambiente, em termos de direito ambiental, ele é propter rem, ele acompanha a coisa, beleza? Então ele está querendo dizer aqui, ó, que não se admite a aplicação do fato consumado. O dano já tinha sido consumado anterior a mim, ou seja, do proprietário anterior. Não, como o dano ambiental, ele é propter rem, ele acompanha a coisa, portanto não se admite o fato consumado. Você é responsável pelo dano causado, que pode ser aplicado tanto ao proprietário atual quanto ao proprietário antigo, e também de forma coletiva, aos dois, né? Ou seja, de forma solidária,
Tranquilo? Pode ver que tanto é que na súmula 623 do próprio STJ diz o seguinte: as obrigações ambientais, seja ela de reparar um dano causado, por exemplo, possuem a natureza propter rem, como eu acabei de comentar, acompanham a coisa, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores, a escolha do credor, que o credor seria a coletividade, né? Se ocorre um dano ambiental, quem é o credor, quem é o afetado pelo dano ambiental é a coletividade. Quando a gente fala de meio ambiente, é a coletividade, certo? Então, pode ser sim, essa obrigação de reparação do dano pode ser aplicado tanto ao atual quanto ao anterior, ou aos dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Seguindo ainda, nós temos uma série de questões a analisar. Vendo alguns julgados, a gente viu, por exemplo, que houve um recurso especial solicitado, né, ao Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul inclusive, que dizia o seguinte, que havia um desvio de um determinado curso d'água, né, de um pequeno rio, riacho ou arroio, agora não me recordo bem, mas havia sido construído um pequeno encanamento para o desvio de um determinado arroio, certo? Só que esse desvio foi construído há 30 anos atrás, e há 30 anos atrás não existia previsão nem sequer de um licenciamento para esse tipo de construção, esse tipo de atividade, ou seja, esse desvio aí, esse leve, pequeno desvio construtivo que tinha do rio. Mas o dano aconteceu. Quando eu faço um desvio em determinado corpo d'água, eu já estou causando dano, eu causo um dano, certo? Então, quando aconteceu isso, foi há 30 anos atrás. E o proprietário, enfim, o advogado, no recurso estava alegando que nem sequer licenciamento existia. Só que, quando a gente fala de dano ambiental, independe do tempo. A responsabilização, a reparação do dano ambiental, ele independe do tempo em que ocorreu. Então, por mais que esse dano ambiental tenha ocorrido há 30 anos atrás e foi por um fato lícito, ou seja, não existia nenhuma ilegalidade no que ele fez, até mesmo porque não existia uma obrigatoriedade de ter uma licença ambiental para aquele tipo de obra, por mais que tenha sido um fato lícito, ocorreu o dano. Então verifiquem que a reparação do dano independe de ter ocorrido há 1 ano atrás ou há 30 anos atrás, e mais, independe de ter ocorrido por um ato lícito ou ilícito. Se ocorreu um dano, há responsabilidade objetiva. Ou seja, independe também se eu tive culpa ou dolo, depende do tempo, certo? Independe do ato lícito ou ilícito. Então esse julgado deixou claro isso, que independe desses fatores. Uma vez ocorrido o dano, o proprietário atual daquela área no qual ocorreu aquele determinado dano, lembrando que é propter rem, ou seja, acompanha a coisa, o proprietário atual então era responsável por reparar aquele dano. Tranquilo? Então verifiquem que aí nós temos mais uma questão relacionada à própria área de preservação permanente. Lembrando que todo rio, todo corpo d'água perene, intermitente, ou seja, aquele que corre sempre, né? Aquele que tem sempre seu curso d'água correndo, as suas margens são consideradas APPs, ou seja, essa obra ocorreu em área de preservação permanente, inclusive dentro da propriedade daquele senhor, enfim, daquele proprietário. Ok? Então nós temos um caso aqui. Uma outra coisa é, por exemplo, já teve algumas situações, por exemplo, uma construção, eu fiz uma construção em APP, em margem de rio, para uma casa de veraneio, ou até mesmo para a construção de uma farmácia, de um comércio, seja para o que for. Se essa construção, independente do seu tempo, observem isso, e isso que é o mais interessante, que é independente do seu tempo de ocorrência. Se foi há 30 anos atrás, se foi agora, se essa construção está em área de preservação permanente, os próprios julgados que eu andei analisando de 2 dias para cá, eles trazem basicamente os mesmos julgados, as mesmas consequências, que é a demolição, a retirada, né, dos resíduos de demolição do local e a regeneração, a recomposição daquele local em termos de
da degradação ambiental, ou seja, recompor aquela mata nativa, aquela vegetação nativa daquela área de preservação permanente. Então verifiquem que esse julgado ocorreu, por quê? Quando eu tenho uma casa de veraneio construída, ou até mesmo um sítio, independe disso, né? Uma casa, uma residência, certo? Construída em área de preservação permanente, essa residência é para uso pessoal, para uso particular. E aí lembro que eu comentei, né? O direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se sobrepõe ao direito da coletividade. Nesse caso, o que estava ali era uma residência particular, era uma casa ou era um comércio, por exemplo. Então, quando eu tenho isso, eu tenho um interesse particular. Eu não tenho o interesse da coletividade. Portanto, aí os julgados vêm no intuito de que há uma responsabilidade de reparação do dano aqui. Por quê? Porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não existiu, né? Ele foi ceifado da coletividade. E aí ali se inseriu a obrigatoriedade de reparação do dano. Demolição da obra, seja ela se estava em andamento ou já construída, então demolir, retirar os resíduos dali e tentar regenerar para tentar tornar aquilo ao mais estado natural possível, certo? Então verifique que a gente tem mais um caso relacionado a isso. Bom, aí nós vamos para a parte do interesse social. Imaginem que várias pessoas de baixa renda se tomam posse, né, daquela área, daquela região de preservação permanente, ali constroem suas residências, né? Então é um grupo de pessoas de baixa renda que constrói suas residências em área de preservação permanente. Nesse caso, é permitido que se mantenham, que se faça a manutenção dessas construções. Por quê? Porque nós temos o interesse social, ou seja, nós temos a coletividade de baixa renda, inclusive, nós acabamos de ver isso que está previsto, inclusive, no Código Florestal. Porém, tem que ser feita uma regularização fundiária desse local e, além disso, tem que ser feito um plano de compensação ou até mesmo de recuperação de determinada área nesse local. Então, verifiquem que quando eu tenho essa característica de coletividade, pessoas de baixa renda, é permitida a manutenção desde que se faça a regularização fundiária desse local e também a própria regularização em termos ambientais da área, a devida compensação ambiental também. Então verifiquem que, por mais que eu sou o proprietário e eu tenho um interesse particular sobre aquele determinado bem, e ele está parcialmente ou totalmente em área de preservação permanente, eu não posso destiná-lo para uso particular, eu não posso degradar aquela área, construir uma casa para uso particular. Sempre o direito à coletividade irá se sobrepor ao direito individual, ao interesse individual. Beleza? Então aqui eu tenho apenas uma parte, né, do que nós temos aqui para comentar sobre a questão de construções em área de APP, né? É óbvio que vai ter, vocês podem ter outros casos, né, até mesmo para que a gente possa discutir. Então se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui nos comentários desse vídeo, certo? Vamos discutir mais sobre esse assunto, é um assunto polêmico, ele tem várias nuances aí, né, vários julgados também que percorrem sobre esse assunto, certo? Então eu espero que pelo menos eu tenha trazido algo de interessante para vocês e que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Beleza? Então valeu, até a próxima!